Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Psicóloga em Casa. Quando falamos de autoestima, obrigatoriamente temos que falar também de emoções, de sentimentos. É muito frequente ouvires um pai ou uma mãe dizer que frustra com facilidade, que desiste e chora quando não consegue alcançar os seus objetivos, que quando as coisas não correm à sua maneira irrita-se facilmente. Isto são situações muito específicas e indicativas de fortes emoções associadas a uma baixa autoestima. E por isso é que é importante, quando se fala de autoestima, falar também de emoções. E estou-vos a dizer estas porque normalmente são as emoções de valência negativa que são relatadas pelos pais ou por pessoas quando se fala de autoestima. Porquê? Porque são aquelas que causam sofrimento. Atenção que eu não estou a dizer boas ou más emoções. Estou a dizer emoções de valência negativa, porque todas as emoções, as de valência positiva e as de valência negativa, são importantes e devem ser valorizadas. Todas elas são necessárias, ok? E uma emoção normalmente demonstra-te uma necessidade. Eu diria mais. Quando o teu filho revela frustração, quando chora, quando se irrita com alguma facilidade, isso é indicativo de um pedido de ajuda. A criança está-te a pedir ajuda naquele momento porque não está a conseguir lidar com a situação. E a forma de o manifestar é através de um comportamento emocional. E isto é importante refletir porque muitos pais tendem a desvalorizar estas situações. E tu deves estar agora a pensar, desvalorizar não, eu por acaso, quando o meu filho chora, eu tenho o cuidado de perceber o que é que ele sente, tento ajudá-lo. Sim, senhora. Vou-te dar um exemplo. O teu filho vai a correr, tropeça, cai, esmurra o joelho. O teu primeiro comportamento, a tua primeira ação é ires a correr ver como é que ele está, ok? Tu olhas para o joelho, vês que é apenas um arranhão, qual é a tua reação? Oh, amor, isto já passa, toma lá um beijinho que isto já passa. Ok? Tu não estás a valorizar. Antes, pelo contrário, tu estás a desvalorizar o sofrimento do teu filho naquele momento. E tu pensas assim, mas não é uma situação grave. É, para o teu filho é grave. Tu estás a olhar para a situação fazendo a tua avaliação. E repara que a tua avaliação daquela situação prende-se com a bagagem que tu trazes. Tu já tens uma vasta experiência de 40 e tal anos, 50 anos, conforme a tua idade, não é? E tu fazes aquela avaliação de não grave com a tua bagagem, com a tua experiência. O teu filho não tem essa bagagem. E repara que tu fazes a avaliação baseada na ferida que ele tem no joelho, no arranhão que ele tem no joelho. Não fazes a avaliação baseada, por exemplo, no susto que ele apanhou. Não fazes a avaliação, imagina, às vezes isto acontece também, é muito frequente nas escolas isto acontecer, ou até mesmo entre irmãos, fazerem aquelas corridas de competição. Vão a correr, um tropeça e cai. Quando a criança por vezes chora que se mata, não é por se ter magoado, às vezes é, mas não é por se ter magoado, é por não ter conseguido chegar ao fim como o colega, ok? E isto é frustração, é a parte da competição, isto é um sentimento, ele não está a chorar porque lhe dói ali, ele está a chorar porque o coração dele está dorido por não ter conseguido, ok? E é disto que estamos a falar, é da capacidade de tu te pôres no lugar do teu filho e sentires aquela situação da mesma forma que ele sente com a experiência que ele tem. É pôr-te no lugar dele. E pôr-te no lugar dele é assumir a experiência de 6, 5, 7, 8, 10 anos, conforme a idade dele. Tu tens que avaliar de acordo com a experiência dele, não com a tua. Ok? E isso sim é ser empático, é saber compreender, é saber pôr-se no lugar dele. E quando tu fazes isso, aí sim tu estás a valorizar as emoções do teu filho e tu estás a mostrar-lhe que valorizas e que compreendes aquilo que ele está a sentir. Ok? Isto é muito, muito importante. Valorizar as emoções dos nossos filhos. Mesmo naquelas situações que nós achamos que não é nada. Não é nada para nós. Para eles é. Lembra-te, aliás, eu quero dizer que normalmente estas manifestações das emoções de valência negativa também carecem de uma necessidade. Aliás, todas as emoções têm um propósito, têm uma função. E nas de valência negativa, normalmente há uma necessidade associada. E as duas necessidades básicas, e isto eu quero mesmo que tu metas na tua cabeça para todo o sempre, porque é a base de toda a educação, de todos os comportamentos que tu
tenhas em relação ao teu filho, eles devem ter estas duas necessidades como referência. E quais são essas duas necessidades? É a necessidade de sentir amado e a necessidade de sentir seguro. Estas são as duas necessidades de uma criança, ou de qualquer ser humano, mas sobretudo de uma criança. Quando uma criança se sente amada e se sente segura, está tudo bem. O mundo dela está ótimo, está excelente e ela tem todas as ferramentas para poder ir à descoberta e explorar o mundo. Quando ela não se sente segura ou não se sente amada, aí vêm todos os outros problemas por detrás e que não vou adiantar aqui muito, ok? Mas quando a criança chora, se irrita, associada a não conseguir determinada situação, determinado comportamento, isto é uma necessidade das duas uma, ou de não se sentir amada ou de não se sentir segura. E quando nós não valorizamos essas emoções, nós não estamos a alimentar a segurança da criança. Antes, pelo contrário, a criança não se está a sentir compreendida, logo não se está a sentir amada. Ou não se está a sentir segura porque o pai e a mãe não a conseguem proteger naquele momento daquilo que ela está a sentir. Ok? Isto é muito importante de refletir e de pensar. Depois, a outra questão que eu quero que tu reflitas tem a ver com algo que também é muito frequente. Quando nós temos estes comportamentos de não valorizar as emoções, nós também estamos a dizer aos nossos filhos que eles não têm espaço para sentir. Depois reclamamos que são crianças introvertidas, mais reservadas, que não gostam muito de falar de sentimentos. Pudera! Então, se nós não valorizamos os seus sentimentos, eles não nos vão falar desses sentimentos. Com o tempo, eles vão aprender que não vale a pena falar de sentimentos. Ok? E isto é culpa nossa. A maior parte da criança, é claro que isto também tem a ver com traços de personalidade, mas é muito frequente a criança não se manifestar acerca das suas emoções porque não se sente segura para falar sobre elas. Não se sente valorizada naquilo que está a sentir. Não se sente compreendida, então nem vale a pena falar. Aliás, muitas das vezes ela própria deixa de valorizar os seus sentimentos, porque foi isso que aprendeu connosco. Portanto, isto é algo que realmente importa refletir. E depois, há outra questão muito importante e mais grave ainda, que eu quero alertar. É muito frequente tu ouvires aquelas situações, por exemplo, situações onde tu estás na praça pública e a criança começa a fazer aquelas birras ou começa a chorar porque quer um gelado e tu não lhe dás o gelado naquele momento ou quer outra coisa qualquer e tu não lhe dás. Então a criança começa a chorar ou começa a fazer uma birra. E é muito frequente tu dizeres à criança qualquer coisa do género: meu Deus, tão crescida, que vergonha, tão crescida e a chorar dessa maneira. Ou está toda a gente a olhar para ti, é uma vergonha. O que é que tu estás a fazer neste momento? Para além de não valorizares as emoções do teu filho, tu estás a humilhar o teu filho. E isto sim, é muito mais grave. É muito mais grave porque tu estás a incutir no teu filho a não validação das emoções associada ao sentimento de humilhação. O que significa que no futuro, quando ele estiver num outro relacionamento qualquer, ele não vai saber expressar. E com medo de ser humilhado, ele nem sequer vai abrir a boca e dizer aquilo que pensa ou sente. Ok? Isto é muito importante e eu quero que tu reflitas sobre as tuas práticas e quero que tu, quando o teu filho tenha uma manifestação emocional, antes de veres isso como uma afronta à tua autoridade, que é isso que nós vemos muitas das vezes, para e pensa se realmente não é uma necessidade que ali está por trás. E se for uma necessidade, colmata essa necessidade e não apontes o dedo. Não critiques a criança, não desvalorizes aquilo que ela está a sentir, tenta perceber como é que tu podes ajudar a criança a colmatar essa necessidade que ela está a sentir naquele momento, porque é uma necessidade. Ok? Então, eu espero que este vídeo te tenha trazido alguma clareza sobre a forma de agir, sobre a importância da forma como agimos com os nossos filhos e como valorizamos as suas emoções. Portanto, espero que consigas assim ter melhores práticas e valorizes mais as emoções do teu filho ou da tua filha. Obrigada e até à próxima.